Você viu ali o que ele fala? Ele convida a gangue dele para poder linchar o policial. Esse foi um movimento convocado pelos artistas da Lei Rouanet na Avenida Paulista, que a GCM foi chamada para poder conter ali um movimento, né? Que tava acontecendo muita bagunça, na verdade. Quando a GCM chega, eles já ficam completamente alterados e eles começam ali a propor, né, o linchamento dos policiais. Então, esse tipo de gente é o que está se criando no Brasil hoje com com o surgimento aí do PT, né? Essa que é a verdade. O Lula assumiu o poder, a esquerda acha que ele é dona do Brasil, então eles invadem as universidades, eles invadem banco, eles convocam pessoas nas redes sociais para poder migrar de uma cidade para outra, como é o caso de lideranças bandidas do MST que está convocando outros bandidos do norte do Brasil para poder migrar para Santa Catarina e poder construir ali barracos, barracas, e a polícia está colocando esse povo para correr na base do cacete. Então é assim, eu coloquei mais cedo aqui, né, a deputada do PSOL completamente alterada, enfiando o dedo na cara do sargento Faur. Aí você vê lá no Rio de Janeiro o Cláudio Castro, governador do Rio de Janeiro, dizendo que ficou por 2 anos pedindo socorro para o governo federal, pedindo ajuda para o governo federal para poder compor um sistema, né, de inteligência, de estratégia para poder combater o crime organizado. Ele, cansado, estruturou uma situação, invadiu lá a favela, mandou um monte de vagabundo para os quintos dos infernos. Lamentavelmente, 4 policiais perderam a vida nessa história toda, e eu só lamento por isso. E, lamentavelmente, nós temos um país que, segundo algumas autoridades, o Brasil hoje ele já é categorizado, ele já é estudado por muitas lideranças do mundo, inclusive os Estados Unidos, como um narco-estado. E nós estamos vendo aí, ó, essa turma que é comandada pelos artistas da Lei Rouanet, partindo para cima de polícia. Eles não gostam de polícia, eles não gostam da ordem. Aliás, eles gritam palavras de ordem, como, por exemplo, o fim da polícia militar, aquela coisa toda. Fiz questão de trazer para você, só para você entender, gente, que o Brasil, de fato, está debaixo de um caos, porque, lamentavelmente, tem o PT como governo. Gente, outra informação gravíssima, enquanto você vai acompanhando essas imagens lamentáveis: advogados de Bolsonaro massacraram e colocaram Alexandre de Moraes numa sinuca de bico, que eu fiquei muito animado, tá? Muito animado, e começo a enxergar uma luzinha no fim do túnel de talvez, só talvez, o presidente Bolsonaro voltar à sua liberdade. Quem é que explica para nós aqui? O Deltan Dallagnol. Escuta aí, presta bem atenção e vamos, enquanto isso você vai acompanhando essas imagens lamentáveis apoiadas por artistas da Lei Rouanet, de esse bando de arruaceiros, né? Pela lógica e pelo viés do Supremo Tribunal Federal, esse bando de terroristas, né?
partindo para cima das autoridades, segundo o Supremo, né? Porque quem faz isso, né? E que deveriam cada um deles ali, por exemplo, esse camarada aí que sugeriu linchar os policiais, deveria pegar 14 anos de cadeia, né? Ué, isso é um atentado ao Estado Democrático de Direito. Se o policial representa o Estado e o camarada tá sugerindo linchar o policial, né? Ele deveria ser classificado como isso. Vamos ouvir o Deltan Dallagnol. Preste bem atenção que o jogo pode virar referente ao presidente Bolsonaro. Vamos ouvir. Advogados de Bolsonaro massacram Alexandre de Moraes e colocam ele numa sinuca de bico, como eu vou mostrar pra você agora. Presta atenção nisso aqui, ó. A defesa do Bolsonaro apresentou seu primeiro recurso contra a sentença, contra a decisão que condenou Bolsonaro a mais de 27 anos de prisão na tal da ação da trama golpista. E aí os advogados simplesmente massacraram Alexandre de Moraes, desmontaram ali o voto dele mesmo, mostraram erros e contradições monumentais e expuseram a farsa da trama golpista em torno desse julgamento do golpe e do 8 de janeiro. E agora eu vou te mostrar tudo isso, mas antes você já sabe. Curte o vídeo, se inscreve aqui no canal, é a sua casa. Clica no sininho para você não perder nada. E quando você faz tudo isso, especialmente você deixa o seu like, você faz o YouTube entender que esse conteúdo é importante, faz ele ser entregue de novo a você, novos conteúdos nossos, e também leva a nossa voz conjunta para mais pessoas. Mas então, bora lá pro tema de hoje que é importantíssimo. Primeiro, a gente precisa esclarecer que o recurso que a defesa do Bolsonaro apresentou é um recurso chamado de embargos de declaração. E esses embargos de declaração servem para quê, Deltan? Eles servem para você resolver alguma omissão ou contradição em uma decisão judicial. Mas, será que os advogados conseguiram mostrar algum erro, contradição, omissão na decisão? Lembre, gente, dessa parte da contradição, viu? Porque daqui a pouquinho vai ser importante para o que eu vou te mostrar. E agora vamos para o recurso. Esses embargos de declaração têm 85 páginas, mas eu vou aqui destrinchar para vocês o ponto principal, central. Eles põem a farsa do envolvimento do Bolsonaro no 8 de janeiro. Como vocês sabem, o Moraes condenou o Bolsonaro por ser o responsável, por ser o mandante do 8 de janeiro. Mas o problema é que não existe uma única prova no processo de que o Bolsonaro tenha planejado, participado ou ordenado o 8 de janeiro. O que o Moraes tentou fazer é atrelar o ex-presidente Bolsonaro ao quebra-quebra do 8 de janeiro, dizendo que ele incentivou o crime de multidão. Só que, juridicamente, esse crime de multidão não aceita a existência de um mandante, de um incentivador prévio, ou então não seria crime de multidão. Gente, agora só uma pergunta, né? Analisando essas imagens aqui, por exemplo, esse militante aí, maloqueiro, incitando as pessoas aí, por exemplo, a linchar o policial. Quem será então que é o organizador desse evento na Avenida Paulista? É um artista famoso aí, viu? Ele canta sentado num banquinho, com um violãozinho, né? Com aquela carinha mansa, com aquela falinha mansa dele lá. Mas é um baita de um petista, ele, a família dele, os parentes dele se enriqueceram, ficaram milionários às custas de governos que surgiram de esquerda nesses últimos anos. Eles recebem milhões de reais, inclusive das estatais brasileiras que estão roubadas, né, que estão saqueadas, que estão quebradas, né? Eles fazem parte de todo esse sistema. Eles são muito responsáveis, inclusive, por exemplo, dos Correios que não está pagando nem salário, da Petrobras que não está pagando nem salário, e eles recebendo algumas centenas de milhares não, milhões e milhões de reais por conta das turnezinhas desse showzinho fajuto deles aí, né? Nem canta mais. Aliás, não aguenta nem andar mais, né? Mas fica um bando de puxa-saco em torno, porque dá dinheiro, é rentável, e vira e mexe eles gravam vídeos, por exemplo, convocando as pessoas para ir para a rua para enfrentar a polícia, por exemplo. Se o Bolsonaro está sendo criminalizado por incitar crime de multidão, né? Qual a lógica qual a lógica, né? Qual a lógica, fico eu aqui pensando, de não também se comparar, se convocar, né, uma investigação, por exemplo, para essa cambada que está incentivando linchamento de polícia sob o comando dos organizadores desse evento. Não teria que criminalizar também?
O que é o tal do crime da multidão? Olha aqui comigo que eu vou explicar pra vocês, você vai entender essa história direitinho. Aqui eu peguei essa definição de uma página do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios, que arrolou aqui o que doutrinadores, estudiosos falam sobre o crime de multidão. Vamos ver aqui alguns pontos. Primeiro ponto, ó. Crime de multidão, ou também chamado de crime multitudinário, são exemplos desse tipo de crime as invasões de propriedades rurais, brigas em estádios de futebol, e ele pode ser definido como crime cometido pela multidão em um tumulto. Presta atenção, multidão em tumulto. E olha essa palavra, espontaneamente, espontaneamente. Ele até usou a palavra ali organizada, dá quase uma contradição, né? Mas tem que ser espontâneo. E aí ele coloca espontaneamente organizado no sentido de uma conduta comum contra coisas ou pessoas. Ou seja, é um tumulto, é uma multidão que está ali espontânea e aí foca contra coisas ou contra pessoas. Quem falou isso aqui foi esse autor, Kleber Masson, no Código Penal comentado. Mas presta atenção nesse aqui que vai ser mais claro ainda, ó. Multidão em tumulto sugere uma movimentação desordenada, presta atenção, desordenada e rápida de pessoas reunidas em um ambiente, em assembleia ou em comício. É a onda popular que degenera em arrebatamentos de gestos e vozes, em correrias ou em assaltos agressivos e destruidores, que se multiplica em rixas, em brigas e em conflitos, que assume atitudes de resistência às autoridades, de desobediência às suas ordens, de desafios afrontosos ao poder constituído. Não há quem não conheça a força que as massas humanas podem exercer sobre o comportamento dos indivíduos. Em estádios de futebol superlotados, por exemplo, milhares de pessoas sem nenhum vínculo entre si são capazes de dizer ou fazer coisas que certamente não diriam nem fariam em circunstâncias normais. Nessas ocasiões, muitos indivíduos passam por processo de anulação dos seus próprios parâmetros morais e sociais, e contaminados pela multidão, agem segundo parâmetros da massa no momento. Quando essas forças agem desorganizadamente, os efeitos podem ser os mais trágicos possíveis, com agressões, correrias, pisoteamentos, lesões e morte. Então vejam, é uma multidão desordenada, desordenada. Quem diz isso tudo aqui é outro doutrinador, José Antônio Paganella Bosch, no livro Das Penas e seus Critérios de Aplicação. Olha mais esse trechinho aqui, ó, que vem do livro aqui do César Bittencourt, Tratado de Direito Penal, quando ele fala o seguinte, ó. Nos crimes praticados por multidão delinquente, não é necessário que a acusação, o Ministério Público, descreva minuciosamente a participação de cada uma das pessoas envolvidas, sob pena de você não conseguir fazer uma acusação criminal, porque foi uma multidão ali num grande tumulto. Isso aqui eu vou usar um pouquinho mais pra frente, eu queria trazer pra vocês também, pra já usar isso aqui com vocês, pra você entender melhor, tá? Então, por que o crime de multidão não permite que exista um mandante, Deltan? Porque aí tudo seria organizado, planejado, não seria esse fenômeno espontâneo, desordenado, caótico que é o crime de multidão. E por que o crime de multidão não permite que exista um incentivador? Porque não tem como você incentivar previamente pessoas incertas e indeterminadas, que você nem sabe quem são, com antecedência, e lá no dia 8 de janeiro, além disso, você não pegou ninguém que estivesse lá agindo, atuando, incentivando crimes em nome do Bolsonaro. Então veja só, primeiro, o crime de multidão não tem como você incentivar antecipadamente para pessoas incertas. Não tem nenhuma prova de que Bolsonaro incentivou A, B, conversou com pessoas certas e determinadas. E além disso, a gente poderia até cogitar que alguém lá no dia estivesse incentivando os outros, mas aí tinha que estar agindo em nome do Bolsonaro. E não tem nenhuma prova também nesse sentido. Vamos por um exemplo aqui, gente. Pensa numa briga de torcida organizada. A torcida do Flamengo e a do Corinthians brigam no Maracanã ou lá na Arena Corinthians. Se a gente não consegue identificar ali quem fez o quê, é um crime de multidão. Só que imagine um outro cenário. Um diretor da torcida organizada planeja, organiza, compra material, faz reunião, coloca tudo no papel e daí acontece uma briga planejada. Aí não tem nada de crime de multidão, não é algo desordenado, não é algo espontâneo. Então, você precisa distinguir essas duas situações. E qual é o problema aqui pro Moraes? O problema do 8 de janeiro é que Moraes condenou as pessoas do 8 de janeiro por crime de multidão, por essa desordem, tumulto, e depois agora quer condenar o Bolsonaro como se ele fosse o planejador e organizador desse crime de multidão. Ou seja, o crime de multidão tá inventando, né? Tá inventando uma situação. Essas duas condenações do 8 de janeiro do Bolsonaro são contraditórias. Você consegue entender isso? Bora ver aqui o que disse a defesa do Bolsonaro aqui no recurso, ó. Tá pequeno porque é PDF, eu não consigo aumentar pra você, mas eu vou ler. A condenação pelos atos do 8 de janeiro, pedra essencial para a condenação do Bolsonaro pelos crimes, não se sustenta. É impossível porque não pode se falar em autoria imediata, ou seja, não pode se falar de um mandante de crime de multidão.
Assim como quanto já foi reconhecido na punição de mais de 1.600 acusados lá do 8 de janeiro, isso afasta a possibilidade de punição de alguém por incitação diante de um crime de multidão, diante de um crime multitudinário. Olha aqui um outro trechinho aqui que eu vou destacar para vocês, ó, esse aqui, ó. Essa é, com a máxima vênia, outra contradição envolvendo os fatos ocorridos depois de o Bolsonaro ter deixado a presidência e o país, e que já tinha sido alvo de alertas nos memoriais da defesa. A inclusão dos fatos do 8 de janeiro na denúncia contra o ex-presidente traz a tentativa de condenar o Bolsonaro pela incitação de um crime multitudinário, o que não é adequado. Não é adequado. Olha isso aqui, ó. Enquanto a instigação e incitação demandam uma pessoa determinada como alvo do incitador, todas as condenações daqueles que invadiram os prédios públicos no 8 de janeiro tiveram como fundamento a figura do crime multitudinário. Ou seja, a defesa está apresentando aqui uma contradição do tamanho de elefante. Vocês lembram que eu falei para vocês que esse recurso serve para resolver contradições da decisão judicial? Vocês querem uma contradição maior do que essa? Presta atenção aqui comigo, Moraes tem que escolher. Ou o crime é multitudinário, que é o crime de multidão, e aí não tem como condenar o Bolsonaro. Bolsonaro tem que ser absolvido pelo envolvimento do 8 de janeiro. Ou então o crime é realmente não é um crime multitudinário. Só que se não é um crime multitudinário, como eu mostrei para vocês antes, todos os envolvidos do 8 de janeiro, aí eles foram condenados injustamente. Por quê? Porque a conduta deles não foi individualizada. Ou seja, se ferrou, né? Ele quis inventar uma legislação própria, quis inventar um código penal próprio, virou uma salada. É isso que dá quando nós não temos juízes de carreira assumindo o Supremo Tribunal Federal, agindo com militância. Então é como que se fosse um bando de analfabeto que lê e não sabe interpretar um texto, né? Eles não têm habilidade nenhuma para a interpretação de texto. Um juiz precisa ter uma habilidade extraordinária de interpretação, conclusão de um texto jurídico. E mesmo assim é muito perigoso, né? Porque muitas pessoas falam o seguinte: olha, tem que se tomar cuidado, porque nunca se sabe o que se passa na cabeça de um juiz. O que eles estão dizendo? Nós não sabemos como que ele vai interpretar aquela lei. Né? Você não sabe como que ele vai interpretar aquela situação no Código Penal, né? No Código de Processo Civil. Você não sabe, não é verdade? Por quê? Porque cabe interpretação. Agora você imagina um bando de analfabetos jurídicos, não é verdade? Se eram bons advogados, eu não sei, nunca trabalharam para mim, nunca fui cliente desses senhores. Talvez tivessem sido muito bons, né? Como o Cristiano Zanin, que foi advogado do Lula, deve ter sido um excelente advogado. Aliás, muitas pessoas disseram que o Cristiano Zanin é de se tirar o chapéu, porque o que ele conseguiu fazer, olha, marcou a história. E hoje ele é ministro do Supremo Tribunal Federal. O que isso tem a ver? Tem alguma coisa a ver ele ter sido bom juiz? Significa que ele vai ser um bom advogado? Ele seria um bom juiz? Eu duvido muito, né? Porque para ter notar saber jurídico pela ótica de um juiz que era para ser, né? Pelo menos era para ser assim, uma pessoa justa, né? Dentro das qualificações da justiça, que não pesa a balança nem para um lado e nem para o outro, que faz justiça com equidade. Mas como nós estamos se tratando de um bando de politiqueiro, né? A maioria tudo tem no passado carteirinha de filiação nos partidos aos quais eles defendem hoje. Eles foram nomeados, né? A maioria deles devem favor político para os seus pares, seus políticos de estimação. Não tiveram que prestar concurso. Chegaram lá simplesmente porque era um amigo de político. Então, como que vai se levar uma justiça dessa séria? Aí, a defesa do presidente Bolsonaro, por exemplo, colocando o Alexandre de Moraes numa sinuca de bico dessa, é claro que não é de se estranhar, né? No livro das penas e seus critérios de aplicação. Olha mais esse trechinho aqui, ó, que vem do livro aqui do César Bittencourt, Tratado de Direito Penal, quando ele fala o seguinte, ó: nos crimes praticados por multidão delinquente, não é necessário que a acusação, o Ministério Público, descreva minuciosamente a participação de cada uma das pessoas envolvidas, sob pena de você não conseguir fazer uma acusação criminal, porque foi uma multidão ali num grande tumulto. Isso aqui eu vou usar um pouquinho mais pra frente. Eu queria trazer pra vocês também, pra já usar isso aqui com vocês, pra você entender melhor, tá?
Então, por que o crime de multidão não permite que exista um mandante, Deltan? Porque aí tudo seria organizado, planejado, não seria esse fenômeno espontâneo, desordenado, caótico que é o crime de multidão. E por que o crime de multidão não permite que exista um incentivador? Porque não tem como você incentivar previamente pessoas incertas e indeterminadas, que você nem sabe quem são, com antecedência, e lá no dia 8 de janeiro, além disso, você não pegou ninguém que estivesse lá agindo, atuando, incentivando crimes em nome do Bolsonaro. Então veja só, primeiro, o crime de multidão não tem como você incentivar antecipadamente para pessoas incertas. Não tem nenhuma prova de que Bolsonaro incentivou A, B, conversou com pessoas certas e determinadas. E além disso, a gente poderia até cogitar que alguém lá no dia estivesse incentivando os outros, mas aí tinha que estar agindo em nome do Bolsonaro. E não tem nenhuma prova também nesse sentido. Vamos por um exemplo aqui, gente. Pensa numa briga de torcida organizada. A torcida do Flamengo e a do Corinthians brigam no Maracanã ou lá na Arena Corinthians. Se a gente não consegue identificar ali quem fez o quê, é um crime de multidão. Só que imagine um outro cenário. Um diretor da torcida organizada planeja, organiza, compra material, faz reunião, coloca tudo no papel e daí acontece uma briga planejada. Aí não tem nada de crime de multidão, não é algo desordenado, não é algo espontâneo. Então, você precisa distinguir essas duas situações. E qual é o problema aqui pro Moraes? O problema do 8 de janeiro é que Moraes condenou as pessoas do 8 de janeiro por crime de multidão, por essa desordem, tumulto, e depois agora quer condenar o Bolsonaro como se ele fosse o planejador e organizador desse crime de multidão, o que é incoerente. Que absurdo. O crime de multidão é espontâneo, acontece ali na hora. Então essas duas condenações do 8 de janeiro do Bolsonaro são contraditórias. Você consegue entender isso? Bora ver aqui o que disse a defesa do Bolsonaro aqui no recurso, ó. Tá pequeno porque é PDF, eu não consigo aumentar para você, mas eu vou ler. A condenação pelos atos do 8 de janeiro, pedra essencial para a condenação do Bolsonaro pelos crimes, não se sustenta. É impossível porque não pode se falar em autoria imediata, ou seja, não pode se falar de um mandante de crime de multidão. Assim como quanto já foi reconhecido na punição de mais de 1.600 acusados lá do 8 de janeiro, isso afasta a possibilidade de punição de alguém por incitação diante de um crime de multidão, diante de um crime multitudinário. Olha aqui um outro trechinho aqui que eu vou destacar para vocês, ó, esse aqui, ó. Essa é, com a máxima vênia, outra contradição envolvendo os fatos ocorridos depois de o Bolsonaro ter deixado a presidência e o país, e que já tinha sido alvo de alertas nos memoriais da defesa. A inclusão dos fatos do 8 de janeiro na denúncia contra o ex-presidente traz a tentativa de condenar o Bolsonaro pela incitação de um crime multitudinário, o que não é adequado. Não é adequado. Olha isso aqui, ó. Enquanto a instigação e incitação demandam uma pessoa determinada como alvo do incitador, todas as condenações daqueles que invadiram os prédios públicos no 8 de janeiro tiveram como fundamento a figura do crime multitudinário. Ou seja, a defesa está apresentando aqui uma contradição do tamanho de elefante. Vocês lembram que eu falei para vocês que esse recurso serve para resolver contradições da decisão judicial? Vocês querem uma contradição maior do que essa? Presta atenção aqui comigo, Moraes tem que escolher. Ou o crime é multitudinário, que é o crime de multidão, e aí não tem como condenar o Bolsonaro. Bolsonaro tem que ser absolvido pelo envolvimento do 8 de janeiro, ou então o crime não é um crime multitudinário, só que se não é um crime multitudinário, como eu mostrei para vocês antes, todos os envolvidos do 8 de janeiro, aí eles foram condenados injustamente, por quê? Porque a conduta deles não foi individualizada. Não foi individualizada justamente porque a acusação alegou que é um crime multitudinário, e como eu mostrei para vocês agora há pouco aqui, ó, quando é um crime multitudinário, você não precisa da descrição individualizada do que cada um fez. Conseguiram entender a contradição? Então, ou Alexandre de Moraes absolve o Bolsonaro, ou absolve todo mundo do 8 de janeiro. Ele só tem essas duas opções. Quando o crime é de multidão, se admite que não se individualize o que cada um fez. Mas isso não é possível quando o crime não é de multidão. Então, Moraes tem que se decidir. É uma sinuca de bico em que a defesa do Bolsonaro colocou Alexandre de Moraes. E quem se meteu nisso foi o próprio ministro, pela ânsia dele em condenar o Bolsonaro por tentativa de golpe, que exige para a condenação que exista uma violência ou grave ameaça que só existe no 8 de janeiro. Então ele precisava vincular o Bolsonaro com o 8 de janeiro. E aí ele forçou esse vínculo e entrou em contradição. Nesses processos aí, gente, onde que houve a suposta violência? Exatamente no 8 de janeiro. Você entendeu? Se tiver alguma dúvida, deixa aí. Vai ter que sustentar agora essa tremenda dessa picaretagem, né? Dá uma olhadinha nisso aqui, gente. Informação também que eu acabo de conferir aqui no site do antagonista. Isso aqui é uma bomba, tá? Isso aqui é uma bomba.
Blindagem a Frei Chico anima base de Lula e emplaca relatório paralelo da CPMI. O que está acontecendo aqui? Eu vou explicar para você enquanto você vai dando o seu like, comentando e compartilhando. Enquanto nós estamos vivendo, nesse momento, uma tragédia, né? Anunciada, inclusive, no Rio de Janeiro, em relação à segurança pública e o desespero também da esquerda, né? Por conta da ação completamente eficaz do Estado contra a bandidagem. A mesma bandidagem que roubou os aposentados do INSS, os bandidos do colarinho branco, os que se organizaram para poder roubar os aposentados, também já estão comemorando, gente, uma possível pizza na CPMI do INSS. É isso mesmo. A CPMI do INSS pode acabar em pizza. Blindagem de Frei Chico. Frei Chico, gente, é o irmão do Lula, ligado a um dos sindicatos que mais se beneficiou na roubalheira do INSS, tá? A verdade é que destino de colegiado pode ser o mesmo da CPMI ou da CPI das Bets no Senado, cujo texto da senadora Soraya Tronic foi para a gaveta. Muitos especialistas estão tendo como uma baita de uma cartada e uma tacada de mestre a blindagem de Frei Chico, no sentido de que essa CPMI vai acabar na gaveta. Ela tem que acabar na gaveta. Por quê, Rodrigo? É simples, gente. Se ela for concluída, ela vai colocar esse governo numa situação tão complicada que sabe-se lá se até mesmo o mandatário do país não pode responder criminalmente por isso, tá? Se puxar verdadeiramente o fio da linhada, se de fato desenrolar esse manto, se de fato levantar esse tapete da sujeira da corrupção brasileira, pode ser que chegue no Lula. Essa que é a verdade. Integrantes da base governista têm atuado para emplacar o final das investigações, ou seja, a turma do PT quer o final da Comissão Parlamentar Mista de Inquérito do INSS. E sim, um relatório paralelo eles estão trabalhando para derrotar o documento principal, que será apresentado pelo relator, deputado federal Alfredo Gaspar, do União. Ele que tem feito um trabalho espetacular, essa que é a verdade. A ideia, segundo informações aqui do próprio antagonista, tá? A ideia da base governista é, neste texto, isentar a administração petista do escândalo do roubo das aposentadorias e estabelecer a narrativa de que os desvios aconteceram na época do governo do presidente Bolsonaro por meio de atuação do ex-ministro Onyx Lorenzoni. É isso que eles querem. Nesse relatório paralelo que deve ser apresentado pelo ex-ministro da SECOM, deputado federal Paulo Pimenta, ele que é ali da base governista, vai tentar então explorar contradições e omissões do relator atual da CPMI. Alfredo Gaspar também, preste atenção aqui, Alfredo Gaspar também já iniciou a confecção de seu relatório oficial. O colegiado vai funcionar até março do ano que vem, caso não ocorra prorrogações de seus trabalhos. A priori, não há possibilidade nem força por parte da oposição para manter a CPMI viva até setembro do ano que vem. Ou seja, o negócio é aqui, ó. Na visão da base governista, eles tiveram força para barrar a convocação de Frei Chico. Eles teriam condições de rejeitar, então, o relatório de Alfredo Gaspar e aprovar um texto paralelo. O que eles estão comemorando aqui? Muito simples. O irmão do Lula foi depor? Responde para mim aqui. O irmão do Lula foi depor? O irmão do Lula, então, ele foi convocado a dar explicações ao povo brasileiro?
O irmão do Lula, ele aparece nessa história como um responsável pela roubalheira? Ah, Rodrigo, mas ele não é, e ele tá processando todo mundo que colocar ele como responsável. Não, mas ele tem que processar mesmo, porque até que se prova o contrário, ele é inocente. Agora, é muito estranho a blindagem, a potência da blindagem, por exemplo, para barrar o Frei Chico. O que o Frei Chico tem a esconder? O que de tão grave ele sabe que ele não poderia ir lá e responder as perguntas do Alfredo Gaspar e de toda a comissão parlamentar mista de inquérito? Esta é que é a pergunta. E aí o Paulo Pimenta diz o seguinte: como nós conseguimos barrar a convocação do Frei Chico, como nós tivemos forças para poder impedir que o irmão do Lula viesse depor aqui na comissão, não vai ser difícil pautar um texto paralelo, engavetar esse projeto, colocar a culpa no Onyx Lorenzoni, colocar a culpa no presidente Bolsonaro, inocentar o Lula, trazer o Lula como a figura mais honesta desse Brasil. O roubo dos aposentados fica por isso mesmo. Ou seja, a única coisa que o PT quer é que o Lula não seja responsabilizado e que o PT não seja responsabilizado por um dos maiores esquemas de roubo do dinheiro público da história desta nação, se comprovado. É a única coisa que eles se preocupam. Eles não estão preocupando em achar culpado, eles não estão preocupando em devolver o dinheiro, absolutamente nada disso. Eles querem criar uma narrativa, né? Ou seja, né, de tudo de ruim que acontece ser o presidente Bolsonaro. Isto é vergonhoso. Gente, urgente, o governador do Rio de Janeiro acusa o presidente Lula e o Supremo Tribunal Federal pela situação da expansão do Comando Vermelho no Rio de Janeiro. Vamos ouvir. Que várzea que virou o Brasil. Cláudio Castro, governador do Rio de Janeiro, tentando reagir a essas facções criminosas que hoje dominam 26% do território brasileiro, faz uma das mais exitosas operações contra o tráfico no estado dele, para cima do Comando Vermelho. E o que ele fala? Primeiro, ele diz que por 3 vezes o governo federal, o governo do Lula, que fala que o traficante é vítima do usuário, se recusou em ajudar. Lula parece que faz um esforço para proteger os traficantes. E como se isso não fosse o bastante, ele, durante uma entrevista, fala que a situação do Rio de Janeiro só escalou para o ponto que está agora por conta de decisões do STF. Assiste o vídeo. A polícia está trabalhando, você está aprendendo, a polícia a gente comprou hoje 500 viaturas blindadas por ano, o Rio de Janeiro teve 500 viaturas por ano de reposição, hoje tem. Agora, você fala, mas o que está acontecendo então? Nós temos hoje uma tempestade perfeita no Rio de Janeiro. Nós temos uma ADPF, que é uma ação judicial, chamada ADPF das favelas, ou ADPF 635. O que ela fez? Ela impôs regra para que a polícia entrasse nas comunidades. Criou um conceito de extraordinariedade. O que é isso? Para que a polícia entre, tem que acontecer algo extraordinário. Ela tirou a ideia de ostensividade, que era o que tinha, e criou a ideia de extraordinariedade. Faz isso na Zona Sul. Tira a polícia da Zona Sul. Então, assim, pobre deixou de ter o direito de ter a polícia todo dia. O que aconteceu? As facções dominaram os territórios quando a polícia não pôde mais entrar de forma ordinária. As facções dominaram os territórios. Então hoje nós temos territórios onde a polícia só pode entrar. Aí agora a nova agora é o seguinte, me perguntou, governador, a operação vazou? Eu digo, claro que vazou. Eu tenho que avisar 10 órgãos. Como que não vai vazar? Eu tenho que avisar Secretaria Municipal de Saúde, Secretaria Estadual de Saúde, Secretaria Municipal de Educação, Secretaria Estadual de Educação, Ministério Público Estadual, Ministério Público Federal, Defensor. Como é que não vai vazar? Cada operação que a polícia faz tem que comunicar esses órgãos todos. Como é que não vai vazar? O governador vazou, sabe se tem disso? Não, tem disso não, gente, vazou. Tenho certeza hoje em dia. Hoje toda operação vaza. Não tem mais como ter segredo. Olha que sério. Segredo em 3 tem que matar um. Só o governo segredo em Cláudio Castro. A DPF, ela fez no popular o mato crescer. Quando você não para o mato todo dia, ele cresce. Essas facções começaram a ter o domínio territorial. E aí vem o segundo vetor. Criou-se audiência de custódia. Antigamente, o cidadão era preso e ele ficava lá, na cadeia, até a primeira audiência. Agora não. Agora a audiência tem que ser em 24 horas. Em 24 horas, a pessoa tem que receber se ela continua presa ou não. E há uma orientação do Conselho Nacional de Justiça que penas até 4 anos a pessoa responda em liberdade.
O que está acontecendo? Todo mundo que assalta hoje é posto em liberdade em 24 horas. Que vergonha. Por isso está prendendo o mesmo cidadão 20, 30, 40 vezes. O cidadão que rouba o celular, que furta o celular, rouba, ele está indo para casa no dia seguinte. Isso é uma vergonha. É o famoso prende e solta. Hoje o criminoso, sobretudo nas áreas turísticas, quando o policial prende ele, ele fala, pô tio, me libera aí, amanhã eu tô aqui de volta. E aí vem o terceiro fator. Você tem a lei de arma e você tem a lei de droga. Quando um traficante é preso com um fuzil na mão, o que deveria acontecer? Ele deveria responder pelo porte do fuzil, a pena de 16 a 24 anos, mais associação ao tráfico, pena de 3 a 10 anos. A sexta turma da STJ tomou uma decisão vinculante, que agora você tem que desqualificar o crime de arma para o crime de droga com agravante de posse de arma. Na prática, ele, em vez de responder 16 mais 3, 19, 24 mais 10, 34. Ele respondia de 19 a 34 anos de cadeia. Agora ele responde de 4 a 12. Que... Ele sai com um sexto da pena e em 8 meses ele está em casa. O criminoso com fuzil passou a estar de volta em 7 meses. Esse Brasil virou uma várzea. Não só o governo e o sistema defende o narcotráfico, como quer impedir aqueles que querem combater essas facções criminosas, não dando assistência quando necessário. Lembrando, o governo federal, esse que não quis ajudar o Cláudio Castro, é o mesmo governo federal que quer centralizar toda a segurança pública do Brasil nas mãos deles. E essa que é a verdade. Você viu que ele falou, o governador, ele tem que avisar pelo menos 10 órgãos sobre operações no Rio. E ele falou, claro, o que ele está querendo dizer aqui? Se o Brasil fosse um país sério, não teriam morrido só 100 e tantos bandidos. Ah, teriam muito mais deles teriam ido abraçar o capeta. Talvez policial nenhum tivesse morrido, porque eles não teriam se preparado. Não é verdade? Você está vendo imagens aqui em Pedro Juan Cabaleiro, divisa com Ponta Porã, fronteira seca do Brasil com o Paraguai. A polícia paraguaia, nesse momento, reforçando a fronteira por conta de uma possível fuga em massa de bandidos que estavam no Rio de Janeiro e que estão fugindo da caçada da polícia brasileira. Estariam, nesse momento, com destino a Pedro Juan Cabaleiro, na nossa querida Paraguai, tá? Então, os policiais e as forças de segurança de Pedro Juan Cabaleiro, as forças de segurança, a polícia do Paraguai, nesse momento reforçando, portanto, a fronteira para evitar a debandada da bandidagem expulsa, né? Porque muitos fugiram para matos, que confrontaram a polícia, foram abraçar o Satanás. Lógico que um monte fugiu. Você imagina quantos que não devem ter cascado fora, não deve ter fugido, né? Só ficou os malucos de pedra mesmo ali para poder enfrentar, porque na verdade o cérebro pensante, né? Aquelas pessoas que pensam, os que não usam droga, os que não fumam maconha, que não dão bebida alcoólica para os filhos, né? Os que têm seus filhos nas escolas particulares, os que falam o que os filhos estudam em boas escolas, estudam inglês e que fazem intercâmbio, né? Que estão formando seus parentes nas faculdades de direito, ou seja, os que pensam mesmo toda essa estrutura, é claro que eles não vão ficar, né, dentro de mato trocando tiro com bope, né? Quem que é um maluco, né? Trocar com bope, meu irmão. Fala sério.